Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme Malta Rodrigues de Souza e eu sou aluno da FAMIG, Faculdade de Minas Gerais, no curso de Direito. E hoje vamos tratar da disciplina Teoria da Empresa e Contratos Empresariais, no seguinte tema: Sociedade Limitada. Vamos falar um pouco de maneira descomplicada o que seria então a sociedade limitada. Meus amigos, a sociedade limitada ela está descrita de maneira pormenorizada entre os artigos 1052 até o artigo 1087 do Código Civil de 2002. Exatamente, da seguinte maneira, que nós temos que o artigo 1052, ele vem dizendo a seguinte premissa: na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, ou seja, todos são responsáveis. Ademais, a sociedade limitada, ela pode ser constituída por uma única pessoa ou mais outras pessoas, certo? E continuando, nós temos que a sociedade limitada ela vem com a seguinte sigla, aquele LTDA ao final do nome da empresa. E é o maior tipo de empresa predominante no Brasil. Exatamente. Então nós temos que hoje, no Brasil, a grande maioria das empresas são formadas de acordo com a sociedade limitada. Então todas as vezes que nós vemos o nome das empresas e ao final daquele nome social dela nós temos o LTDA, quer dizer sociedade limitada. Por que então as pessoas escolhem a sociedade limitada como a maneira prioritária de você abrir um negócio no Brasil? Por vários motivos. Entre eles, possui menos burocracia. E a sociedade limitada, ela tem a proteção do patrimônio pessoal dos sócios. Ou seja, quando nós falamos em empresa e em empresário, empresário é uma pessoa única, como diz o artigo 892, na qual o empresário individual ele tem a participação dos seus bens particulares na contabilização do seu negócio próprio. Então, se o empresário particular ele tem uma casa e um carro próprio e ele entra em situação de falência, aquele bem particular dele entra sim na contagem dos prejuízos empresariais. Já a sociedade limitada não. Você tem a separação desse bem particular dos sócios relacionado ao que é o patrimônio da empresa. Então, continuando, né, a nossa explanação, a sociedade limitada, ela também necessita de um registro, ou seja, você tem que registrar ela em um contrato social formalizado a uma junta comercial, ou seja, você faz o registro da empresa por meio de um contrato social que ele é formalizado em uma junta comercial, com uma inscrição na Receita Federal ou na Secretaria de Fazenda, na Prefeitura ou na área de onde você vai atuar. Além disso, meus amigos, continuando aqui, em relação ao capital da sociedade limitada, nós temos que o valor nominal das cotas ele deve ser sempre registrado no contrato social da empresa, entendeu? E caso algum dos sócios quebrem as regras, ele pode sim ser excluído da empresa, ou seja, do contrato. O sócio, ele não quer dizer que ele é algo vitalício, que ele é alguém que ele não pode ser tirado daquela sociedade. Caso o sócio quebre alguma das cláusulas ou regras da empresa, ele pode sim ser excluído daquela empresa. Além disso, meus amigos, nós temos que, entre várias vantagens da sociedade limitada, como foi descrito, né, anteriormente, o patrimônio dos sócios estão protegidos, como foi dito, a distribuição do lucro é facilitada, já que cada sócio tem direito a lucrar de maneira correspondente e proporcional à sua participação na empresa. Ou seja, se você entrou com uma parcela de investimento de 200 mil e o seu sócio entrou com uma parcela referente a 50 mil, você tem uma proporcionalidade de lucro maior de 4 vezes relacionado à pessoa que entrou com lucro de 50 mil. Então isso é bom para quê? Porque você tem a proporcionalidade e relacionada ao correspondente do investimento. O patrimônio é preservado, já que os sócios não podem usar dos bens da empresa para questões particulares. Ou seja, foi o que eu disse antes, o empresário individual
os bens deles estão suscetíveis a serem utilizados para pagamento de prejuízos decorrentes da labuta empresarial. Já na sociedade limitada, não. Então, se você tem uma sociedade limitada, você tem um certo bem particular, aquele bem seu está protegido independentemente se você entra em falência ou não, certo? Continuando, nem tudo são flores. Então, quando nós temos algumas desvantagens, entre elas, a gente tem uma desvantagem que é tipo assim, a inobrigatoriedade de você ter um conselho fiscal. Além disso, não existe um valor mínimo para a empresa, o que pode, em tese, causar divergência entre os sócios. Ou seja, é como se fosse da seguinte maneira: eu sou sócio junto com o João. Eu entro com 1 milhão e o João entra com 10 mil. Somos sócios, mas quer dizer que praticamente eu sou dono da empresa sozinho, porque o valor que eu entrei com o investimento ele é muito maior do que o que o João entrou. Então isso é uma certa desvantagem, porque não existe ainda na lei uma normatização que vai esclarecer de forma coesa como que nós vamos tratar essas diferenças em relação à administração. Você tem lá entre os artigos, né, de 1052 a 1087, falando sobre a administração da empresa limitada, mas ela não trata nas minúcias essa situação de quando nós temos pessoas com investimentos muito maiores do que outros sócios. Então pode existir alguma certa divergência, ainda que os lucros sejam repartidos de maneira proporcional ao investimento, né? O sócio ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, né? Mas vale lembrar que nenhum sócio pode retirar o dinheiro da empresa para cobrir despesas que não sejam da própria sociedade, porque, como já foi dito, assim como o patrimônio particular do sócio não vai estar suscetível ao arresto para pagamento das dívidas, da mesma maneira você não pode pegar o valor, o dinheiro da empresa para pagamento de coisas particulares, né? E a administração dessa empresa, ela pode, existe sim uma cláusula entre as leis que diz que a administração pode ser feita por terceiros, né? Mas o seu registro deve estar sempre sendo feito na junta comercial. Então, de maneira assim descomplicada, a sociedade limitada ela é uma forma assim de você ter um trabalho empresarial entre sócios, né? Uma sociedade, e de forma a descomplicar, de forma a trazer mais benefícios. Ela tem mais benefícios do que prejuízos. Não é à toa que ela é a maior tipo de empresa criada no Brasil, certo? E aí hoje nós ficamos aqui com esse tema que foi a sociedade limitada.